hoje que vai pregar não sou eu, hoje que vai pregar é o amado André. Vem aqui, André, quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, aqui nós oramos pela vida do André, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que a tua unção, Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, venha, Pai, em nossa vida. Venha, Senhor Deus, falar conosco. Usa o teu servo, ó Deus, que não seja ele falando, ó Deus, mas seja tu, ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus. Usa, Pai, este vaso, usa, Senhor, no nome de Jesus, para falar com a tua igreja, para falar com o teu povo, para falar conosco, Pai, nesta noite. Nós necessitamos da tua palavra, pois é ela que nos fortalece, é ela que nos capacita, é ela que derruba todas as barreiras, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, venha agora, seja com teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Pode ser. Fica à vontade. Eu acho que já está todo mundo se sentindo na casa do Pai, né? Abre a geladeira, toma no bico. Então, glória a Deus, assim, a gente está em família mesmo. Glória a Deus por tudo isso. E Deus tem confirmado essa palavra no meu coração, assim. E ontem ele veio e acabou de confirmar mesmo tudo que tinha. Alguns irmãos que convivem comigo aí já ouviram algumas partes até do que Deus vinha me ensinando já tem tempo já, né? E agora está tudo reunido assim, que a gente possa agora mastigar esse alimento em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para os irmãos abrirem João, Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17, o 22 e eu vou ler o 23. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. E ontem veio na dinâmica e o pastor pregou sobre essa unidade e sobre o nosso tempo como igreja, porque o nosso tempo aqui na verdade é curto, a gente espera ser arrebatado e logo, né? Se fosse para ontem estava melhor ainda, mas glória a Deus, Deus ainda tem propósito em tudo. E a primeira coisa é sobre isso que eu estava falando. Vim falar sobre a igreja, o corpo de Cristo. E ele me deu algumas palavras, ele me ensinou bastante coisa sobre isso. E a primeira coisa que ele vem ensinando é sobre essa parte, sobre a unidade. Por que a nossa igreja, não falo como placa, como a igreja de Cristo, ela tem sido tão envergonhada, ela tem sido tão... As pessoas não creem mais em Jesus, elas entram na igreja, a igreja tem se tornado uma fábrica de desviado. A gente evangeliza um e ele sai um mês depois e com certeza uma vida pior do que ele tinha. Então assim, muitas igrejas se tornaram isso, uma fábrica de desviado. Elas vêm com um evangelho barato, a gente tem ali um evangelho barato, um evangelho fácil, um evangelho de que tudo pode, de que tudo você está lá não por Deus, mas pelo que Deus pode te dar. Um evangelho que fala mais do homem do que de Deus, mais do mundo do que de Deus. Então, e quando a pessoa vem para dentro da igreja, o que ela espera é exatamente receber tudo que o mundo não deu. Então, mas não é isso que Jesus estava ensinando na oração dele. Ele está falando que a gente deveria ser um. E é essa união que a gente tem que passar, como a gente tem vivido aqui. A gente tem os pastores aqui, eu dou glória a Deus por isso, eles chamam a gente para ser uma família mesmo. Sempre foi assim aqui, graças a Deus. E é isso que tem feito muitas pessoas ficarem, como fez também muitas pessoas saírem, porque as pessoas estavam atrás de outras coisas aqui, não estavam a fim de uma família, não estavam a fim de suportar a vida com o irmão, ou então estavam a fim de ser visto pelos homens.
Abram em João 6, 29, tem uma coisa interessante lá. Muitas das pessoas que passaram por aqui, têm passado pelas igrejas, elas estão preocupadas com a obra de Deus, mas preocupadas da forma errada, porque o que Jesus ensinou disse assim, nesse versículo: respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Muitas pessoas até acreditam em Jesus, mas não confiam nele, mas a sua obra é para os homens verem, eles querem estar no púlpito, mas não querem limpar o banheiro. Então assim, eles têm feito para ser visto pelos homens, eles querem receber o galardão dos homens, eles estão esquecendo o galardão de Deus. E isso é uma coisa assim que tem chamado a atenção, e nós somos o corpo. Então assim, Deus não precisa de obreiro. A verdade é essa, Deus só está procurando uma coisa, que são verdadeiros adoradores, como está em João 4,23. É só isso que ele tem procurado. Quando ele encontrar esses verdadeiros adoradores, ele prepara e ele cria obreiros do nada, como a gente cantou agora, do nada ele pode fazer. Então assim, está um mendigo ali, a gente vai lá e evangeliza ele do nada, ele vira o maior pregador que tem aí. Tem aquele bandido, um maior assassino, Deus vai lá, leva ele para dentro da igreja com o amor de Deus e se torna um pregador. Então assim, Deus não precisa de obreiro, na verdade. Deus precisa de adoradores, é isso que ele tem buscado. E as pessoas têm feito ao contrário. Elas querem ser obreiras para depois se tornar adoradoras. Eles não ensinam as pessoas a adorarem a Deus. Eles ensinam a adorar a Deus com o que você tem no bolso, ou com a força do seu braço, como Deus exatamente me ensinou essa semana que não era para fazer. E Deus tem me ensinado muitas coisas assim, que a igreja, ela precisa dessa união. E que não tem havido, por mais que a gente se esforce, ela não tem acontecido essa união. E eu estou usando aparelho, né? E Deus me ensinou. Alguns irmãos até ouviram já sobre isso, que Deus começou a me ensinar. Sabe que eu demorei mais de 20 anos para me converter. Mas hoje eu vejo, olho para a minha vida e falo assim, Deus me chamou várias vezes. Eu não entendi, eu não ouvi. Falar, então, assim como os meus dentes, eu fui entortando e eu não percebi. As pessoas vão entortando, elas não percebem. Elas vão se acostumando com as piadinhas, elas vão se acostumando com, aquele irmão lá é engraçadinho lá como o dente dele né? É torto. E assim está sendo na igreja. A gente entra e vê o irmão, aquele irmão é engraçado, ele é torto. E a gente vai se acostumando. Só que esse irmão ele encosta no outro ali e começa a entortar o outro. Que encosta no outro e começa a entortar o outro. E encosta no outro e começa a entortar o outro. Mas a palavra de Deus é exatamente esse aparelho. Ele coloca a gente tudo no lugar, no. Isso é o que acontece com a igreja? A igreja começa a doer, a igreja começa a se machucar. A igreja começa a sentir essas dores de parto. Daí, se é um dentista mais maluco, fala, vou arrancar isso aqui logo daqui, porque isso aqui só está atrapalhando na boca, não está servindo de nada. Mas não é assim que Deus tem feito. Deus tem feito os dentes mais fortes, que são os do fundo, segurarem os que estão na frente. Na palavra de Deus. Então, é isso que ele estava me ensinando. Sabe, a gente vai acostumando e vê aquilo errado na gente, a gente olha para o espelho e fala, tá torto, mas não é jogo, né? Mas não. E para voltar na posição, gente, é demorado, é dolorido. Eu não percebi o tanto de tempo que os meus dentes demoraram para entortar, mas eu sei que o dentista falou que em menos de 2 anos eles não vão voltar no lugar. Então assim, se algum irmão estava torto, se tem alguma coisa errada na sua vida, não pense que vai ser assim de uma hora para outra para você voltar na sua posição. É choro, é lágrima, é dor, e não é só em você, vai ser em todo mundo que está à sua volta, vai ser na igreja. Então assim, quem são os mais fortes tem que suportar os mais fracos, é assim que Deus tem ensinado. E até que cada um entre na sua posição. Sabe que Deus tem me falado assim, de muitas coisas, a gente tem visto muita coisa dentro da igreja assim, que é muito triste. Pessoas se condenando por pouco. Não é por muita coisa, é por pouca coisa, é por bobagem. Eu estava analisando e eu ouvi há um tempo atrás aí, né, que o pessoal está tirando carta, né? E vão lá e pegam uma cola ou um gabarito, né? E vai lá e tira a carta. E esse, eu creio, que é o pior pecado. É mais difícil se arrepender dessa cola que não vai te trazer, entre aspas,
prejuízo nenhum do que de um assassinato. Um assassinato, você vai lá e se arrepende. Uma hora você vai se arrepender e você pode ainda ser salvo. Agora, como você vai lembrar de uma coisa tão pequena que não vai te trazer, entre aspas, prejuízo nenhum? Visivelmente não, porque uma vez que você tirou sua carta, acabou. Ninguém vai te cobrar mais nada, ninguém vai falar mais nada, porque lá passou. E daí Deus começou a me lembrar e falar: você lembra das vezes que você colou na escola? Aquele boletim é verdade? Você sabe qual daquelas notas é verdade, qual é mentira agora? Você não sabe. E se Deus não te lembrar disso, é uma coisa que você não vai se arrepender. E daí você não se arrepende, e daí você fala assim: poxa, mas por que muitos vão chegar na porta do céu e falar: Senhor, Senhor, mas não foi no teu nome? Não foi em teu nome? Eu não fiz tudo aquilo em teu nome. E Deus fala: eu não te conheço. Por quê? Uma nota que eu colei, Senhor? Só isso. Pecado não tem tamanho para Deus. Pecado é pecado e acabou. A consequência é diferente. A consequência é que faz a diferença do pecado. Por isso que um assassinato parece que é um pecado maior, porque tem uma consequência maior. Então, isso tem mostrado assim que os cristãos, eu prefiro dizer que eles são cristãos, eles têm se vivido assim de uma forma que tem desagradado a Deus, para não falar coisa pior mesmo assim. E Deus tem ensinado, falando: não façam isso. E em Marcos 12, 30, todo mundo conhece, eu creio, ou a maioria. Olha: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Se a pessoa ela não tem a capacidade de estudar uma prova e passar do jeito que se deve, ela está deixando de amar a Deus com toda a força dela, com todo o entendimento dela, porque ela está deixando de dar o testemunho de cristão dela. Uma coisa tão simples, mas ela já cai no primeiro mandamento de Deus. Ela não está dando testemunho. E muitas pessoas também, eu tenho, infelizmente a gente vê assim, muitas vezes muitos cristãos que não estudam a Bíblia. Elas ficam só nas palavras que eu estou falando. Então assim, tudo que eu tenho falado aqui, eu espero que cada um vá buscar falar: era verdade aquilo que eu não estava falando? Estava escrito mesmo? Né? Isso condiz com a palavra de Deus? Busquem. Por quê? Porque se você não buscar, eu não sei quanto que é o seu entendimento, quanto que é a sua força, mas Deus sabe. E se você estiver negando isso para Ele, automaticamente você já está caindo no primeiro mandamento. Você já está deixando o primeiro mandamento para trás. Então assim, Deus me deu esse dom, né? Então muitas vezes, muitas pessoas não entenderam, falam assim: mas por que você estuda tanto? Porque Deus colocou no meu coração isso. E se eu deixar, eu estou negando aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. Se o irmão toca e ele não se consagra, não ensaia o instrumento, ele está deixando aquilo que Deus deu para ele. E automaticamente cai. Ele não está fazendo de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Não, gente. As pessoas têm esquecido. Têm vivido esquecido que o caminho é apertado. Então assim, nós como corpo de Cristo vamos lembrar mesmo, falar assim: se está difícil, é porque provavelmente a gente está no caminho, né? Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas se está ficando difícil, e você está na palavra de Deus, é lógico, né? Porque se você estiver pecando, com certeza vai ficar difícil. Mas se você está lendo a Bíblia, você está orando, se consagrando, e está ficando difícil, falar: olha, eu não estou conseguindo. É esse caminho estreito. Então você está no caminho. É um caminho difícil, cheio de espinho, mas é o caminho. Outra coisa que Deus me ensinou também, Deus me dá muita comparação, né? Jesus falava com parábolas, né? Mas comigo ele fala de uma forma diferente, ele fala com exemplos, né? Chamado de analogia, né? Deus me dá muita analogia, que nem essa do aparelho. E ele me deu outra analogia, que é a gente aprender a nossa posição. Então, a gente é um corpo de Cristo. E daí Deus me falou: olha, a sua mão tem 5 dedos. Cada um é para uma função. Olha, quem que você é? O dedinho, ele é o mais fraco de todos. Você não carrega nada com ele. Se você tiver 2 sacolas, você não vai carregar as 2 sacolas com ele só. Então ele é mais fraco, entre aspas. Então o que ele é na igreja? Ele é um auxiliar. Ele é alguém que está do lado. Talvez ele não é alguém que exerça um ministério à frente,
mas ele é um auxiliar, ele está lá. E daí o Dedonelar, o que ele pode ser na igreja? Provavelmente é um provedor, é alguém que traz as ofertas, é alguém que fala assim, olha, eu me disponho a dar aquilo que eu tenho. Ele carrega os anéis, ele carrega as bênçãos materiais. Esse é o tipo de cristão que eu creio que faz parte desse livro. Mas ele também não tem muita força. Mas se ele tiver um auxiliar, você já carrega uma sacola. Você já carrega uma sacola. Então, ele também sozinho, só com dinheiro, você não faz algo de Deus. Só com dinheiro não. Então, que nem a gente estava falando ontem, né? Tem pastor. Se não tiver pastor, o que adianta ter ovelha? Se tem ovelha, mas não tem pastor, então assim, um depende do outro até aí. Mas já o dedo médio, ele é alguém mais forte, ele já faz mais algumas coisas. Pode ser um pregador, pode ser um intercessor, alguém à frente. Talvez ele possa fazer muitas coisas sozinho, não por muito tempo, é claro, mas talvez ele até comece alguma coisa, uma obra. E o dedo indicador provavelmente seria um bispo, um pastor mesmo, alguém de liderança. Ele tem autoridade. Quando você levanta esse dedo aqui, quando você faz isso, a pessoa assusta. Quando você levanta esse dedo e fala, olha, a pessoa já fala, o negócio ficou sério. Porque eles são dedos de autoridade. Deus me mostrando. Cada um. Mas ele sozinho ele vai ter autoridade aqui. E daí Deus me mostrou exatamente que era onde Deus queria chegar comigo. Ele falou, e tem o dedão. O dedão, na verdade, ele chama polegar opositor. Ele se opõe aos 4 dedos dentro de uma igreja. Ele se opõe. Ah, mas ele se opõe para parar a obra? Não. Se eu não me opor, eu não pego. Eu não faço a obra de Deus. Se não tiver oposição dentro da própria igreja. Daí você fala assim, o que ele é? Ele é alguém forte, é alguém sábio, ele analisa, ele é aquela pessoa que fala assim, vamos ver os custos disso aí. Tudo bem, a gente tem a fé sim, né? Mas que não venha gastar material. A gente tem a fé sim, mas que a gente vai fazer conta, para a gente não ser envergonhado depois. A gente tem que ver se isso está dentro da vontade de Deus. Ele não é aquele que vai com todo mundo e fala assim, agora eu oba, agora é festa. Não, peraí, vamos analisar, vamos ver o que está pegando, o que está faltando. Ele se opõe. Ele é diferente dos opositores em si, né? Que querem realmente parar a obra. Ele olha e vê assim, isso está dentro da vontade de Deus? Ele não é alguém que vai tirar a sua fé, ele quer firmar a sua fé. É diferente. Ele vem, irmão, você recebeu essa palavra, essa revelação de Deus, é de Deus mesmo, você já confirmou na Bíblia? Ele não está tirando a sua fé. Não, ele quer que você, não, realmente, está na Bíblia. Deus me falou. Amém. Então, aparentemente, muitas pessoas de repente se machucaram quando encontraram um opositor na igreja. E de repente falaram, não, esse irmão só quer me atrasar, não sei, tipo, toda vez que eu vou para escrever ele joga um balde de água fria. Será que ele estava desfiando mesmo? Ou será que ele só estava firmando a sua fé? Para você poder segurar a obra. Então, muitas pessoas têm se machucado. E isso era só uma coisa que Deus estava falando, porque o corpo ainda tem muito mais que a gente possa fazer. Eu vejo assim que muitas vezes eu pensei dessa forma assim, falar assim, vamos parar por aí, espera, não é aqui, espera um pouco. Eu vejo que muitas vezes eu fiz isso. E muitos irmãos assim, né, de repente pensavam, não entende nada, é novo convertido, não sabe o que está falando. Mas não entenderam. E Deus só me ensinou há pouco tempo. Se eu tivesse entendido isso antes, talvez eu teria conseguido falar, olha, eu não estou querendo parar vocês, eu não estou querendo que vocês percam a fé dos seus sonhos ou de qualquer outra coisa que vocês estejam fazendo. Mas, né, Deus revela conforme Ele quer. E Ele estava me ensinando isso faz pouco tempo, faz muito tempo. Ele começou a me ensinar todas essas coisas e falou assim, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu aprenda? E por que agora eu estou falando? Exatamente por isso, cada um tem a sua posição. Muitas vezes a gente vê alguém de autoridade querendo ser medinho. Querendo ser medinho só. Eu quero ficar só ali, eu quero ser só um auxiliar. Mas Deus te levantou para outra coisa. Deus te levantou para ser outra coisa.
E muitas vezes assim, a gente vê alguém que ainda é dedinho querendo ser alguém de autoridade, o que é pior, porque se ele conseguir, aí, misericórdia, só Deus para sustentar ele. Só Deus para sustentar ele. E muitas vezes quando a gente entra na igreja, nem, eu acho que alguma vez isso me passou por mim. Tipo, eu não estava pronto, mas de repente eu me achava pronto. E hoje eu vejo que não era assim. Então, muitas vezes a gente passa por cada uma dessas situações. E a gente tem que entender e falar assim, mas qual é a minha posição dentro da igreja? Dentro do corpo de Cristo. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Isso é pessoal, intransferível e não passa sua senha para ninguém. Sabe que a gente também, muitas vezes, se acha que está de pé. A gente acredita que está de pé, a gente acredita que ele está dizendo que ele está pronto, mas tem uma coisa que aconteceu com Ezequiel, e ele estava exilado lá na Babilônia, então provavelmente ele estava fazendo trabalhos forçados como escravo, e estava na beira de um rio, e daí veio o Senhor com umas visões para ele, e ele teve aquelas visões, e depois daquilo, eu vou abrir Ezequiel 2:1. E depois daquilo veio uma voz. Ezequiel 2:1. Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé. Será que alguém trabalha sentado na beira de um rio? Será que alguém fica um escravo, tem o direito de ficar sentado durante o dia? Ele estava de pé, mas o Senhor chegou para ele e disse: põe-te de pé. Então muitas vezes a gente acha que está levantado, mas a gente está agachado diante de Deus. A gente ainda não está nessa posição. Quando a gente se põe de pé, aí Deus começa a falar conosco. E isso tem, não como a gente se vê. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem força, que a gente não pode ir além. Mas só Deus conhece o nosso coração e a nossa capacidade. E aquilo que Ele ainda pode fazer conosco. Muitas vezes a gente crê assim que Senhor, acabou aqui minha força, eu não posso mais, eu não consigo mais. Mas Deus é sábio. Tem uma coisa no corpo humano, na nossa mente, que é assim, você pode ver que as pessoas morrem de muitas coisas, mas uma pessoa nunca morre de esforço repetitivo. Antes de morrer de exaustão, a pessoa desmaia. Se você ainda não desmaiou, é porque não acabou sua força. Se você ainda não desmaiou, não acabou sua força. Se você está achando que fez muito, está chorando, está doendo, está gemendo, a vida está pesada, mas se você não desmaiou, não acabou a sua força. A sua força acaba quando você desmaia. E daí é a hora que Deus vem, e daí chega o impossível. Você fez toda a sua parte. Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Então assim, primeiro vem o teu esforço e o teu ânimo, o teu bom ânimo. E daí depois Deus te ajuda. Então, muitas vezes a gente quer que Deus ajude antes da hora. Mas não, Deus só vai te ajudar na hora certa. Na hora que acabar as suas forças realmente. Então, a gente deve lembrar de todas essas coisas. Por quê? Porque assim, os sinais estão se cumprindo. Eu não quero ser terrorista, que nem teve muitos pregadores que foram terroristas. Né? Eles falam: acredite em Deus, dê a sua vida a Jesus, senão você vai para o inferno, que o fogo e tal. Não que isso não seja verdade, mas Deus deu o evangelho de amor para a gente evangelizar, não é um evangelho terrorista. Ou aceita Jesus ou vai para o inferno, mano. Não é assim. Que nem os caras vão na cadeia, fiquei sabendo de um rapaz que se converteu na cadeia e fazia mais ou menos isso. Um dava a gravata no outro e ficava segurando: aceita Jesus, senão você vai agora. Então, assim, era o jeito que Deus tinha dado para ele, assim, que eu não entendia. Mas imagina a cena: eu aceito Jesus, eu aceito. Poxa, não era isso que Deus queria, com certeza. Não era da força do braço dele que Deus queria isso. Né?
E é engraçado, mas a verdade é essa, tipo, mas ele está recebendo amor dele. E glória a Deus por isso, ele estava fazendo na inocência, né? Então, do jeito que ele sabia que ele podia, né? Então, mas estava fazendo por quê? Porque os sinais estão próximos aí. Falta pouca coisa para a gente ser arrebatado, porque essa é a nossa esperança, a nossa fé. Porque os sinais estão aí, falta a gente ver a escatologia, o que diz o Apocalipse e tantas outras profecias, falta tão pouco. Se hoje a gente está aqui conversando aqui e o presidente lá dos Estados Unidos consegue fazer o acordo de paz lá em Israel, e aí? Pronto. O que falta? Fala assim, falta ele se revelar realmente como anticristo, não estou dizendo que é ele, mas tipo, ele cumpriu. Antes de ser eleito, ele já cumpria 12 características, de 21. Depois de eleito, ele já cumpria 17. E se ele conseguir fazer o acordo de paz, aí, o que falta? E muitas vezes a gente fica acreditando, brincando de ser cristão, enquanto o diabo não brinca de ser diabo. E o nome falou isso e é verdade, e isso me impactou. Ele falou, muitos cristãos têm brincado de ser cristão, mas o diabo não tem brincado. Eu sei, o diabo não tem brincado com a sua vida, toda essa, muitas vezes a dor que você sentiu, de tudo, ele não estava brincando. Ele não estava brincando. Ele queria te matar, se ele não conseguiu te matar, ele te roubou, e o que ele não conseguiu roubar, ele destruiu. É isso que ele faz. Então, ele não está aí para brincar. E a palavra de Deus, lá em Apocalipse, diz uma coisa da nossa constância. Apocalipse 22, antes de acabar o Apocalipse, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito pensativo. 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Muitos cristãos pararam na metade aqui. Muitos cristãos pararam na metade. Eles começaram a se santificar, mas eles esqueceram de continuar. A primeira coisa diz, continue no versículo. Continue. Os injustos, eles continuam fazendo as obras deles, mas os cristãos continuam fazendo as obras que eram para ser feitas. Eles não têm continuado. Muitas vezes eu não tenho continuado, ou vocês. Deus sabe o que colocou nas mãos de cada um, e isso, nada disso tem sido falado para acusação, não, porque primeiro Deus ensinou para mim, e me mostrou muitos dos meus erros, me mostrou que se eu tivesse de repente na minha posição, o outro irmão que estava torto eu conseguiria puxar ele de volta. Se eu tivesse sido o auxiliar do outro, a gente teria carregado mais longe. Então Deus veio me ensinar primeiro, e eu estou compartilhando com vocês assim, o que Deus me ensinou. Então nada disso é para que a gente se sinta mal, muito pelo contrário, é para a gente lembrar que a gente tem uma promessa de novos céus, de nova terra, mas as pessoas estão querendo uma nova terra lá em Miami, um novo céu estrelado em cima de uma montanha aí. Então, não, gente, a gente tem que lembrar que Deus vai fazer a diferença, realmente, toda a diferença do justo e do injusto no final. Porque esse memorial foi posto diante de Deus para que ele se lembre. E vai ser feita a diferença. Então, que a gente não venha a ser confundido. Chega lá assim, seu nome é João da Silva. Ah, não sei se é você que vai entrar no céu. Isso não acontece no céu. Você não vai ser confundido com ninguém. Aqui na Terra acontece muita coisa. Você tem sido confundido com qualquer pessoa. Então, vamos continuar até o fim. E é essa oração que eu gostaria de fazer com vocês agora. Que realmente a gente continue até o fim. Muitos têm parado, muitos têm desistido, muitos têm, que nem uma música que a gente cantou aqui, entende? Muitos têm ficado à beira do caminho. Mas eu não vou parar. Eu não vou desistir. Vocês não vão desistir.
eu creio que se vocês estão aqui é exatamente por isso, porque vocês decidiram não desistir. Vocês decidiram continuar. Então, a gente vem lembrar dos pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a unidade da igreja. Que Deus não precisa de nós como obreiros, mas como adoradores. Quando nós somos adoradores, Ele vai preparar nós como obreiros. Quando nós aprendemos a amar Ele, nós vamos poder ensinar as pessoas a amar. Enquanto isso, a gente não vai conseguir. Vai ser difícil, vai ser na força do nosso braço. Eu estava pensando na santidade essa semana, e eu estava querendo santificar na força do meu braço. E não é assim que acontece. Não é forçando, não é por força, nem por violência. Se eu tentar criar uma santidade onde não existe, na força do meu braço, a gente vai perder. Porque automaticamente eu estou deixando de ser santo. Mas muito pelo contrário. Deus falou, a minha palavra diz assim, ora, fala a minha palavra. Então, de ontem para hoje é quando Deus tem confirmado sobre essa unidade, sobre essa responsabilidade nossa como cada um cristão. E eu tenho uma responsabilidade com vocês. Automaticamente vocês têm uma responsabilidade comigo. Eu te devo o amor de Deus, vocês me devem o amor de Deus. E assim nós vamos caminhar. Não se esqueça da posição, descubra a sua posição. Quem não sabe, eu tenho aprendido. Não vou dizer que eu sei completamente ou que eu estou preparado, mas Deus tem me ensinado que Ele possa ensinar cada um de vocês. Então é isso. Essa oração que eu quero fazer com vocês juntamente. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não precisa de nós para nada, Senhor. Se o Senhor nos dá a honra, Senhor, de ser usados por Ti, Senhor, é tão somente, Senhor, para nos alegrar o coração, Senhor. O Senhor poderia nos envergonhar, Senhor, fazer entrar aqui, Senhor, qualquer pessoa e falar a Tua palavra, Senhor, e demonstrar a Tua glória, Deus. Mas o Senhor preferiu usar as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nos dê a força, nos dê a direção para continuar até o final, Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, subir essa montanha, Senhor, te ver face a face, Senhor. Onde muitos pararam, ó Deus, nesse caminho difícil, Senhor, nessa subida, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor. Não na força do nosso braço, Senhor, mas na força do Teu poder, ó Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia, Senhor, que manteve o mar aberto, Senhor, até que todos passassem, Deus. Assim nós também cremos, Senhor, que o Senhor vai nos dar a força, Senhor, para atravessar todas as dificuldades que nós temos passado, Senhor. Enquanto nós estivermos debaixo, Senhor, da Tua autoridade, te honrando, Senhor, não só com palavras, mas com atitudes, ó Pai. Senhor, fortalece a cada irmão que está aqui, Senhor, nas famílias, ó Pai. Cada laço de amizade, Senhor, cada relação de trabalho, Senhor, cada relação de comércio, ó Deus, e cada pessoa, Senhor, venha ver, Senhor, a luz que está sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que esse Teu fogo, Senhor, continue queimando em nós, ó Pai, porque assim como aprendemos ontem, Senhor, o tempo é curto, Senhor. O Senhor é eterno, Deus, mas nós não somos eternos ainda. Nós almejamos ser, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Almejamos pela Tua salvação, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que venha, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, fortalecer a Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que merece toda a nossa exaltação, a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Eu passo a palavra para o pastor.